Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo de número 126. Salmo 126. Nós vamos lê-lo por inteiro, do 1º ao 6º versículo. Antes vamos orar, pedindo a Deus que abençoe esta palavra que será trazida ao nosso coração. Senhor nosso Deus, nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, que o Senhor me use como instrumento Seu para proclamar as verdades que o Senhor tem colocado em meu coração e que o Senhor tem trazido através da Tua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler então o texto. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós estamos no início de ano, primeiro domingo do ano, e eu gosto muito desse período de final e início do ano, não só por causa das festas, das guloseimas, mas também porque é um momento da gente refletir a nossa vida, um momento da gente parar e olhar para o nosso passado, o ano passado, 2018, e falar: olha, quantas coisas boas nós passamos, quantas alegrias, quantas dificuldades também, mas o Senhor sempre esteve comigo e me sustentou durante todo esse período. Olha como Deus foi bom neste ano. Mas também olhar para o futuro, 2019, traçar planos, metas. Esse ano eu vou emagrecer, vou perder 10 quilos, vou começar a comer uma saladinha, vou fazer exercício físico. E aí a gente vai colocando metas, estabelecendo planos, fazendo um planejamento, colocando prazos, tudo para que a gente tenha um ano abençoado na presença de Deus. Este salmo também fala de passado e futuro. Ele fala de passado com gratidão, lembrando aquilo que o Senhor já fez pelo povo, e para um futuro com confiança, mas é interessante que ele pensa no hoje com muita alegria. O hoje que nós estamos vivendo, nós devemos viver com muita alegria. Alegria é um fruto do Espírito. É Deus quem dá. É Deus quem coloca em nosso coração. Mas nós também temos uma responsabilidade para com ela, de regar esse fruto para que ele cresça e se desenvolva em nosso coração e cada dia mais estejamos alegres na presença do Senhor. E o texto começa falando: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Tem algumas versões que falam um pouco diferente. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos a Sião. O povo de Jerusalém, o povo judeu, havia se voltado contra o Senhor. Havia adorado outros deuses, se manifestado em adoração a outros deuses que não é o Deus verdadeiro, Senhor dos exércitos. E, por conta disso, Deus os mandou a um cativeiro, a um exílio, o exílio babilônico. Eu gosto muito de falar que este exílio não foi simplesmente um castigo, mas uma forma de educar o povo, de mostrar quem é o verdadeiro Deus dos exércitos. Então, depois de 70 anos, conforme a profecia do profeta Jeremias, eles voltaram para Jerusalém. Isso aconteceu por causa de um decreto do rei Ciro. Ele falou o seguinte: olha, o Deus dos céus, o Deus criador dos céus e da terra, me deu todos estes reinos. Todo o império tinha sido passado para a mão do rei Ciro. E ele falou o seguinte: olha, agora o Deus do céu me mandou edificar uma casa para ele em Jerusalém. Então todos os judeus voltem para Jerusalém, voltem para
a sua nação e construam o templo do Senhor. Como eles ficaram alegres. O povo judeu já estava orando por isso, por um retorno para o seu lar, por um retorno para a adoração ao verdadeiro Deus. E isso nós sabemos porque o profeta Jeremias fala: olha, quando vocês orarem e me pedirem, eu vos ouvirei e farei mudar a vossa sorte. Então eles estavam orando, mas de certa forma foi inesperado isso. Eles não esperavam que Deus daria esse grande presente, de forma que eles ficaram como quem sonha. O versículo 1 ainda fala: ficamos como quem sonha. Me dá um beliscão para ver se eu estou dormindo. Mais ou menos isso que aconteceu. Eles ficaram extremamente alegres, extremamente felizes com o que aconteceu. E essa alegria, ela é regada de duas formas. A alegria que Deus dá, nós regamos de duas formas. E a primeira forma é com gratidão. E nós vamos falar sobre como Deus restaura a nossa alegria, primeiro através da gratidão. Do versículo 1 ao versículo 3, ele fala a respeito de um passado, do que aconteceu quando o Senhor restaurou a sorte, quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro. Mas é interessante que ele destaca quem é que fez isso, quem trouxe de volta do cativeiro, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que o governo pode trazer algum tipo de mudança para a gente. Realmente, há governos que são bons, há governos ruins, e esse governo nós esperamos que seja um bom governo. Mas quem traz as bênçãos, quem traz as alegrias, quem nos sustenta nas provas, nas dificuldades, é Deus, é o Senhor. E nós devemos dar a nossa gratidão ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Muitas vezes nós ouvimos, tem uma nova modalidade aí que chama coaching. E muitas pessoas que trabalham de coaching, eles falam: olha, você tem que ser grato. Eles não falam exatamente ao quê, mas olha, você tem que ser grato. Eu mudo isso. Eu concordo com eles, porque a palavra de Deus nos fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai em Cristo Jesus. Mas graças a quem? Ao Senhor, aquele que nos dá todas as bênçãos, aquele que nos sustenta quando passamos por dificuldades, aquele que nos guia debaixo da sua poderosa mão. Somente ao Senhor. Pode ser também que nós pensemos que a nossa capacidade é que consiga algumas coisas. E a gente olhe para o que a gente fez: olha, como eu sou bom. Como eu fiz coisas maravilhosas. Mas não, é o Senhor que me capacitou. É o Senhor que me deu forças. É o Senhor que é a quem nós devemos dedicar toda a nossa gratidão. E aí o versículo 2 ele fala: olha, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O rei Ciro, quando promulgou o decreto de que todos os judeus voltassem para Jerusalém para edificar a casa do Senhor, ele mandou para todos os reinos que estavam debaixo do seu comando. Todos ficaram sabendo, de forma que eles falaram, eles reconheceram: grandes coisas o Senhor, o Deus dos exércitos, tem feito por eles. Esse povo que fala isso, essas nações não conheciam o verdadeiro Deus, não conheciam o verdadeiro Senhor dos exércitos, mas eles reconheciam que esse Deus tinha feito grandes coisas por Jerusalém, pelos judeus. Nós, meus irmãos, devemos contar também as nossas alegrias, aquilo que Deus tem feito em nossos corações, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, para as pessoas da igreja. Hoje pela manhã eu falei como é bom quando nós damos testemunhos
aqui na igreja e falamos: olha o que o Senhor tem feito por nós, olha o que o Senhor fez na minha vida. Há um amigo meu que o pai dele, a casa do pai dele foi roubado. Ele já é casado. E esse meu amigo, quando ficou sabendo, correu lá para ver como estavam os pais. Chegou lá na casa, viu que os pais estavam bem, olhou, falou: olha, que bom que vocês estão bem, mas deixa eu ir lá no quartinho. E aí ele foi num quarto da casa e procurou uma caixa. Aí ele achou aquela caixa e ele abriu a caixa e estavam lá vários carrinhos Hot Wheels, aqueles carrinhos bem pequenininhos. E ele foi na igreja e agradeceu a igreja pela oração, agradeceu a igreja e agradeceu a Deus, porque ele tinha preservado a coleção. Os carrinhos mais importantes da coleção dele estavam lá. Irmãos, pode ser que a gente ache: nossa, que coisa boba. Mas a gente deve ser grato até nas pequenas coisas, e anunciar isso para as pessoas que estão ao nosso redor, anunciar para a igreja, porque isso fortalece a nossa fé. Quando nós vemos as bênçãos que acontecem na igreja, nós vemos e falamos: olha, este também é o meu Deus, e eu sei que Ele vai me fortalecer, Ele vai me ajudar a passar por essa dificuldade. Mas também nós devemos falar isso para aqueles irmãos que estão no nosso trabalho, que estão na nossa escola, os nossos vizinhos. Porque quando nós falamos isso, nós testemunhamos do amor do nosso Deus. Mas não simplesmente contar a bênção, mas o autor da bênção. Afirmar: olha, eu tive uma grande bênção esse ano. Nasceu meu filho, a minha família está unida. São bênçãos que o Senhor me deu. Falar quem é o autor da bênção: Deus. O povo sabia que o Senhor tinha feito grandes coisas pelos judeus. As pessoas devem saber também que Deus tem feito grandes coisas por nós. Também as nossas dificuldades nós podemos e devemos contar para as pessoas que não são cristãs. Porque nós falamos: olha, estou passando por uma grande dificuldade, mas o Deus do céu, o meu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, tem me guiado, tem cuidado de mim. Isso é uma forma de testemunho, isso é uma forma de evangelização. Nós devemos anunciar as coisas boas, as dificuldades que nós temos passado. Mas também, a partir do versículo 3, tem o reconhecimento do povo. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. O povo também reconheceu. Nós temos um costume muito feio de pedir a Deus algumas coisas, e depois, quando Ele nos dá, a gente esquece de agradecer. Tem uma historinha de um rapaz que foi para o shopping perto do Natal, shopping lotado, cheio de carros, e ele esperando achar uma vaga, procurando, até que ele pensou: vou orar ao Senhor para que me dê uma vaga. E aí ele orou: Senhor, me abençoe, me dê uma vaga aqui para que eu possa estacionar. Aí ele viu ali na frente saindo um carro, ele falou: não, Senhor, pode deixar que eu já achei uma. E às vezes a gente faz isso, irmãos. A gente pede, e quando a gente recebe, a gente se esquece de dar graças a Deus. A gente se esquece de ser grato. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade do Pai. E nós regamos a nossa alegria com gratidão. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. O versículo 2... a nossa língua se encheu de riso, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Versículo 1, ficamos como quem sonha, estávamos intensamente alegres. Gritos de alegria, essa palavra pode ser traduzida por júbilo. Gritos de alegria, cânticos de alegria, nós estamos extremamente alegres, felizes pelo que o Senhor tem feito por nós, e nós fazemos isso, nós regamos essa alegria com gratidão. Mas não é só com gratidão que nós regamos a alegria. Isso se refere ao nosso passado, pelo que aconteceu, mas e quanto ao nosso
futuro. A partir do versículo 4 ao versículo 6, nós percebemos que nós devemos e podemos e devemos regar a nossa alegria com confiança. O versículo 4 fala: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O povo tinha recebido uma grande bênção de poder voltar para o seu lar, para Sião. Mas ao chegar lá, o que aconteceu? Aquele lugar estava devastado. Não tinha mais as plantações, não tinha mais as terras, não tinham mais alimentos para que eles pudessem comer. Chegaram lá e queriam fazer a construção, e alguns povos que estavam habitando lá queriam impedir a construção do templo, estavam colocando impedimentos. E ainda algumas coisas que aconteceram. O povo, nem todos os que voltaram tinham nascido em Jerusalém. Eram 70 anos, muita gente tinha nascido na Babilônia, e se acostumaram com a Babilônia, e muitos gostaram de lá e não quiseram voltar. Muitos quiseram ficar na Babilônia, muitos dos filhos de pessoas que voltaram. E ele fala: restaura, Senhor, a nossa sorte. Nós estamos passando por dificuldades, estamos passando por tristeza, porque muitos dos nossos não estão conosco. Irmãos, eu gosto desse texto aqui porque ele me lembra de algumas coisas. Muitas vezes nós nos esquecemos das pessoas que se afastam de Deus. Pessoas que muitas vezes andaram em nosso meio e hoje já não estão mais conosco. E nós, às vezes, nem ligamos para eles, nem falamos como esse povo: restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura, Senhor, a alegria deste povo. Traz de volta a tua casa, traz de volta ao teu senhorio. Muitas vezes, alguns de nós se desviam e se acostumam com o pecado, e se esquecem de como o amor de Deus é maravilhoso. Se esquecem de como Deus cuida de nós. Nós precisamos nos lembrar. E aí fica uma dica: se você se lembra de alguém que faz tempo que não vem à igreja, ligue para essa pessoa essa semana, ore por ela, fale com ela, fala: meu irmão, como você está? Nós estamos sentindo sua falta. Você precisa de Deus. Vamos voltar para a casa do Senhor. E o texto fala: olha, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O Neguebe era um deserto que ficava ao sul, e ao norte tinham algumas montanhas. E quando chovia nessas montanhas, descia como se fosse por algumas valas, a água e escorria até o deserto, e formavam alguns bolsões de água, como se fossem pequenos lagos. E a água vinha com tanta força que, se você ficasse na frente, era perigoso você ser levado pela água. E aí a água enchia aquele deserto, e depois, quando ela se secava, as flores e frutos começavam a crescer naquele deserto. O deserto ganhava vida. Então, o que eles estão falando? Senhor, traz de novo a vida a Jerusalém, traz de novo a vida ao seu povo. E mais uma vez, a confiança está em quem? No Senhor. Yahvé. Restaura, Senhor, a nossa sorte. A nossa confiança não deve estar no nosso braço, a nossa confiança não deve estar nos políticos, não deve estar no presidente Bolsonaro, que foi eleito, embora todos nós oramos e pedimos a Deus que ele seja uma bênção no governo. Não é ele que fará mudar a nossa sorte, é o Senhor. A nossa confiança deve repousar somente no Senhor. O presidente é um homem falho, e ele vai cometer muitas falhas, mas o amor de Deus, como nós cantamos, esse não falha, jamais falhará. Nós devemos confiar no Senhor dos Exércitos,
O único que pode mudar a nossa sorte, o único que pode render alegria aos nossos corações. Somente nele nós devemos confiar. Eles falam, olha, os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Havia tristeza nesse povo, mas eles tinham confiança no Senhor que restaura toda a alegria, porque Deus é quem restaura a nossa alegria. Eles confiavam no Senhor. Mesmo passando por dificuldades, nós podemos confiar no Senhor, porque Ele nos sustenta. E por mais que nós não saiamos dessa dificuldade, porque muitas vezes a prova não é tirada de nós, o apóstolo Paulo fala, Senhor, tire esse espinho da minha carne, e Deus fala, a minha graça te basta. A graça do Senhor, ela basta aos nossos corações, e nós podemos contar com a graça dEle, e confiar que mesmo tendo o nosso espinho na carne, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos guiar por onde quer que nós formos. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Nós confiamos no Senhor, mas nós não deixamos de trabalhar. Por mais que eles estivessem chorando, eles estavam trabalhando, depositando os seus feixes, semeando, confiando que o Senhor trará a alegria, trará de volta o júbilo. Por mais que nós passemos por dificuldades, meus irmãos, nós não devemos deixar de lutar. Nós não devemos deixar de lutar para que o Senhor mude a nossa situação. Nós devemos orar, Senhor, transforma a minha vida. E também tomar as nossas atitudes, o que está ao nosso alcance, mas crendo que quem dará a alegria, quem trará de volta, quem dará os feixes, é Deus. Os que vão andando e chorando enquanto semeiam, voltarão trazendo com júbilo, com alegria, os seus feixes. É Deus quem restaura a nossa alegria, e nós regamos essa alegria com gratidão e com confiança, crendo que o Senhor é que nos dá toda a alegria. Mas, irmãos, esse texto ele fala de algo ainda muito mais profundo. Ele fala da nossa vida espiritual. Porque nós vivíamos na Babilônia, nós vivíamos em meio ao pecado. A palavra de Deus fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós vivíamos perdidos na Babilônia, mas o Senhor mandou o seu Filho, seu único Filho, para que morresse e entregasse a sua vida por nós, de forma que a nossa vida foi transformada através do poder de Cristo, através do sangue de Cristo. E isso fez com que a nossa boca se encha de alegria, faz com que hoje nós nos alegremos diante do Senhor, que mudou a nossa sorte através de Cristo. Mas se vocês olharem no início da Bíblia de vocês, aí do Salmo 126, o texto diz que é um salmo de romagem, um cântico de romagem, um cântico dos degraus. As pessoas, quando iam para Jerusalém, de outras cidades, para adorar ao Senhor, elas iam cantando alguns cânticos, iam em grupo, e este era um dos cânticos que eles cantavam. E assim também nós cantamos esse cântico, porque nós estamos de passagem neste mundo. Nós estamos em um caminho, caminhando rumo à eternidade com Cristo. Mas enquanto nós estamos neste caminho, nós choramos. Enquanto nós estamos neste caminho, nós temos tristezas. Nós estamos alegres em Cristo Jesus pelo que Ele nos fez,
Mas as situações da vida nos trazem tristeza, porque nós ainda não temos a alegria completa que nós teremos quando encontrarmos com Cristo. E nós oramos, restaura, Senhor, a nossa sorte. E nós oramos de outra forma, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque quando isso acontecer, a nossa alegria será completa, será perfeita, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, e nós habitaremos junto com o nosso Pai, haverão novos céus e nova terra, e nós olharemos a Cristo face a face, com gratidão, com a confiança que Ele nos deu para que chegássemos lá, a fé que Ele colocou no nosso coração. Que nós vivamos o hoje desta forma, olhando para 2018, olhando para o nosso passado com gratidão, olhando para o nosso futuro com confiança, mas vivendo hoje com muita alegria no Senhor Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, ó Pai, que é viva em nossos corações. E nos ajude, ó Pai, a sermos cada dia mais gratos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas principalmente pela salvação conquistada por Cristo na cruz. Nos ajude, ó Pai, a também olharmos para o futuro com confiança de que o Senhor nos trará bênçãos para as nossas vidas, que o Senhor nos sustentará em nossas dificuldades, ó Pai. Mas também nos ajude a olhar com confiança e com a esperança de que um dia estaremos contigo, louvando junto com os anjos e engrandecendo o teu nome, pois para isso nós fomos criados. E nos ajude a viver o hoje com a alegria que o Senhor coloca em nossos corações. Nós regamos com gratidão, com confiança, mas é o Senhor que coloca em nosso coração e o Senhor que produz o crescimento. Nos ajude, ó Pai, a cada dia mais viver para a Tua glória, a cada dia mais adorarmos ao Senhor, porque só assim que nós somos verdadeiramente alegres. É isso que nós te pedimos e te louvamos pelo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus, amém.